Olá, aqui é o professor Anderson do portal 6 Seguidores. Não esquece de curtir, compartilhar e ativar as notificações, isso ajuda muito o nosso canal. Vamos conversar agora com a galera do terceiro ano do ensino médio, vamos falar sobre o fascismo italiano e o nazismo alemão. Fenômenos do início do século XX que explicam boa parte dos problemas que tivemos no século XX e que explicam alguns problemas que nós temos agora no ano de 2020. Então vamos lá, vamos falar agora sobre os fascistas. Vamos colocar a foto das principais figuras, Mussolini e Adolf Hitler. Colocando aí a fotinho deles, a gente fala primeiro dos fascistas italianos ligados a Benito Mussolini. Ele entendia que o fascismo era uma nova civilização, sem luta de classes, ou seja, sem embates empresário-operário. E o liberalismo, que era ligado ao liberalismo econômico capitalista, eles consideravam falido, porque realmente você teve várias crises capitalistas que muitas vezes não davam conta dos problemas, né, das sociedades capitalistas, e dos marxistas, que eles entendiam que os socialistas que acabaram de fazer a Revolução Russa poderiam chegar com essa novidade na Itália. Isso não era permitido, porque você tinha grandes proprietários e grandes capitalistas que seriam diretamente atingidos numa provável revolução socialista. Colocando a fotinho aí dos camisas negras, nós temos em 1919 a ascensão do fascismo partindo com as suas camisas negras. Em 1922, Mussolini foi nomeado primeiro-ministro. Ele era considerado moderado no início. No entanto, em 1924, com a ascensão do seu partido fascista, 65% das cadeiras foram conquistadas em 1924. Os liberais, eles não apoiavam as políticas. Inclusive, nós tivemos a morte de um deputado socialista que era contra os fascistas. Os liberais fingiram que não era com eles, porque apesar de um fato grave como esse, eles entendiam que o partido fascista, o seu poder e a sua influência poderiam afastar a Itália de uma ameaça socialista. Então eles se fizeram de mortos. E olha que legal, o rei, o papado, o exército também apoiaram o partido fascista, mesmo com esses sinais de que alguma coisa errada podia acontecer. E a primeira providência que eles tomaram, fechar partidos, fechar jornais, trocar prefeitos que não eram simpáticos às suas ideias e o fim dos sindicatos. Na verdade, os sindicatos eles se tornaram instituições dentro do próprio governo italiano. A implantação da sua polícia secreta, que fazia prisões arbitrárias sem nenhum tipo de critério jurídico. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Olha aí, parece até uma música aí dos anos 90. E temos o acordo com o Papa, com o acordo de Latrão, que fez com que você tivesse a cidade do Vaticano, né? Então você separou a autoridade religiosa do Papa e deixou ele dentro do Vaticano. E o culto à personalidade. Isso aí é um fato que é importante, você tem que reforçar a figura do líder perante toda a população. Ele que faz o bem, ele que deixa tudo funcionando, ele é uma pessoa legal e só ele pode dirigir os destinos da nossa nação. Vamos falar um pouco dos nazistas, vamos colocar aí os símbolos nazistas. Nós temos em 1918 a queda do Kaiser e o início da República de Weimar. Lembrando que os nazistas, né, que os alemães, digo, eles perderam a Primeira Guerra Mundial e o governante, à época, né, teve que sair, porque, enfim, ficou insustentável. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha, fez com que ela pagasse pesadas sanções para poder continuar convivendo ali no Teatro das Nações, foi duramente atingida com sanções econômicas pesadas e praticamente o fim do seu poderoso exército. Em 1924 começa a recuperação econômica, em 1929 a crise se acentua porque todo o capitalismo entrou em crise com a crise de 29 e a Alemanha se tornou apenas mais um com a crise. Em 1919 o partido nazista começa, no mesmo ano do partido fascista de Mussolini, e em 1922 tentou-se um golpe de Estado para que o grupo político de Hitler, que começa
aparecer aí no espaço político alemão. Ele foi preso. Na prisão escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, em que ele prega algumas coisas que são os mantras dos nazistas. Primeiro, nacionalismo racial, em que eles entendiam que a raça ariana era pura e era a que iria liderar os destinos da Alemanha. Então, gays, ciganos, negros, judeus, todos estariam fora desse nacionalismo racial. Lembrando que, no caso dos judeus, eles foram colocados como bode expiatório para todo tipo de problema e crise econômica, política que tivesse na Alemanha. Foram condenados, entendeu-se que os judeus eles contribuíram para a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Bota a fotinha aí do que eles fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Eles, na verdade, fizeram uma política sistemática de massacre e de morte, que seria o Holocausto. E você tem, no caso, o antissemitismo, que é a perseguição, indiscriminada aos judeus. E tem a questão da teoria do espaço vital. Eles entendiam que quanto mais espaço tivesse fora dos limites da Alemanha, você teria acesso a recursos minerais, a capacidade agrícola, para que a economia alemã crescesse. Em 1932, 37,3% dos votos no parlamento, apoio de veteranos de guerra, intelectuais e, olha aí, industriais e latifundiários, também com medo da ameaça comunista. Em 1933, foram dadas leis ditatoriais para ele. Ele passou, no caso Hitler, que se tornou chanceler, a legislar sem parlamento, e os direitos civis da população suspensos e as prisões sem processo. E olha a polícia secreta aí, também tinha sua polícia secreta, que era a Gestapo, que fazia com que qualquer tipo de oposição a esse governo fosse totalmente sufocada. E a educação, a propaganda, o rádio, cinema e jornais faziam culto ao líder, à personalidade, que é uma outra característica comum ao fascismo. E aí, a ascensão da extrema-direita em todo o mundo, na Hungria, na Polônia, no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem um pouco a ver com o que aconteceu no mundo no início do século XX, a ascensão dos nazistas e dos fascistas? Deixe o seu comentáriozinho aí. Um abraço a todos e uma boa tarde.